e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. O domingo, com as manifestações de esquerda e direita, culminou com um personagem mostrando a cara saindo do armário. E quem saiu do armário foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vinha buscando se cacifar junto à grande imprensa, até mesmo junto a setores do STF e a setores da opinião pública como bolsonarismo moderado. Então, ele seria alguém que partilha dos valores da extrema-direita, mas de fino trato, não é? Capaz de refletir antes de agir. E ontem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, jogou tudo isso pela janela ao fazer um ataque furibundo contra o STF, provocando inclusive uma reação do Gilmar Mendes, dizendo que ninguém mais aguenta a tirania do STF. Gilmar Mendes diz que ninguém aguenta mais é o golpismo de gente como Tarcísio e Bolsonaro no Brasil. Mas o fato é que o Blog da Cidadania apurou algumas coisas em relação ao Tarcísio de Freitas. Já faz algum tempo que eu venho dizendo que, ao prometer para o Diário do Grande ABC, um jornal que fez uma entrevista gravada com ele, em que ele disse que daria o indulto ao Bolsonaro no dia seguinte da sua posse como presidente da República, se ele se elegesse presidente da República, eu venho dizendo aqui, no Blog da Cidadania, que essa fala do Tarcísio, ela simplesmente se coaduna com fala de Flávio Bolsonaro, filho 01 de Jair Bolsonaro, que fez uma propositura em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, no seguinte sentido: o Jair Bolsonaro, pai dele, vai apoiar o candidato a presidente que se comprometer a dar um indulto para ele, Jair Bolsonaro, e se o STF proibir esse indulto, cassar esse indulto, o candidato a presidente, o então presidente que desse o indulto, ele usaria a força contra o STF. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o seguinte: o que é usar a força? Usar a força é, basicamente, no contexto em que nós vivemos, não é chegar, ele ir até o STF, o presidente eleito, o presidente em exercício, bolsonarista, ir lá ao STF, invadir lá, meter o pé na porta do Xandão e dar um tapa na orelha dele. Não, não é isso. O que ele entende por isso, como oficial do Exército Brasileiro, que participou inclusive de uma chacina no Haiti, o Tarcísio de Freitas, ele, enquanto oficial do Exército Brasileiro, participou de uma chacina no Haiti contra a população pobre, com muitas mortes, uma coisa horrível, e muitos não atentam para esses detalhes do Tarcísio de Freitas, que você vai ver nesta edição. E agora, o que acontece? O Tarcísio, ele, com essa fala, ele promete usar os seus contatos nas Forças Armadas para atacar o STF, para talvez até fechar o STF, dar um golpe de Estado. Na verdade, o que o Tarcísio prometeu, que o Flávio Bolsonaro pediu
E o que o Tarcísio prometeu, concordando com o Flávio Bolsonaro, é um golpe militar no Brasil. Então, o Tarcísio se elege presidente, dá um indulto para o Bolsonaro, o STF caça esse indulto, o Tarcísio manda os militares invadirem o STF, prenderem todo mundo e acabou o STF. Né? Isso é uma ação que dá para fazer em questão de horas. E aí acabou o STF, não tem mais STF, e aí? Vai pagar para ver? Quem é que vai pagar para ver? O Congresso provavelmente vai ser de direita. Eu acho difícil que, mesmo que o Lula se reeleja, e eu acredito que ele vai se reeleger, que a população do nada crie consciência e eleja uma maioria, um Congresso majoritário de esquerda. Então, realmente, é esse o plano. Agora, esse plano, para vingar, depende de que o Tarcísio vença a eleição. É e não é. Se ele perder a eleição, será que não tem golpe? Talvez não. Mas, nesse contexto, sai aqui uma informação que eu preciso repassar para você, porque é altamente preocupante. Em 7 de agosto último, o Tarcísio de Freitas esteve em uma reunião secreta com chefes militares, e isso vazou, e um site chamado Vida no Quartel, na verdade um canal, e a revista Sociedade Militar, dizem que o governo federal está muito preocupado com os contatos do Tarcísio de Freitas com os militares. Ele esteve lá em Brasília quando ele foi pressionar o Congresso para colocar em pauta a anistia. Ele se reuniu com esses militares e, na verdade, as informações que eu tenho é que há sim uma grande preocupação do governo. Inclusive o ministro Fernando Haddad recentemente disse que o Tarcísio está gerando preocupação porque há um entendimento no governo, na Polícia Federal e no STF que o Tarcísio de Freitas está conspirando para dar um golpe. Que reações haverá em relação ao Tarcísio de Freitas? Isso nós vamos discutir ao longo da edição que você vai assistir agora. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Essa festa aqui não está completa, porque Jair Messias Bolsonaro não está aqui conosco. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos aqui hoje para clamar por justiça. E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido, um país que vai se livrar das garras do PT, um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que a gente está aqui para defender a anistia. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. E eu vou fazer um apelo: devolvam o passaporte do pastor Silas Malafaia. Devolvam o caderno de sermões do pastor Silas Malafaia. Não é justo tomar o caderno de sermões do sacerdote.
O post feito agora pelo decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Basicamente, Gilmar Mendes diz que no dia da independência do Brasil é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições. Diz que não existe no Brasil ditadura de toga, que é um termo muito usado por bolsonaristas e também foi usado nas manifestações de hoje, e tampouco ministros agindo como tiranos. Lembrando que exatamente, que a questão da tirania de Moraes foi uma frase usada pelo governador Tarcísio de Freitas de São Paulo nos atos na Avenida Paulista. Já vou jogar em seguida para o Valdo, mas só para a gente ter aqui resumido o recado do decano do Supremo, já que os ministros do Supremo não foram hoje ao 7 de setembro, mas o decano, então, fez esse texto, esse post. Ele disse que o Supremo tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição, impedindo retrocessos, diz que há vários perigos do autoritarismo, basta recordar história recente do nosso país. Tarcísio de Freitas apareceu de surpresa em um quartel do Exército em Brasília e acendeu o alerta máximo nos bastidores do atual governo brasileiro. A visita, que inicialmente parecia protocolar, foi na verdade uma clara demonstração de força. O governador de São Paulo estava lá para celebrar a promoção de 16 generais da sua própria turma da Academia Militar das Agulhas Negras. O gesto foi visto com preocupação no Palácio do Planalto e soou como uma provocação direta, especialmente em um momento de alta tensão política no Brasil. Nos corredores do governo, o clima foi de total inquietação. O presidente brasileiro e sua equipe não esperavam que Tarcísio mostrasse de forma tão explícita sua ligação com uma turma inteira de oficiais generais. Tem que condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, o Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Isso já está sendo conversado com... Não está sendo conversado, que a gente está esperando, né, que a justiça seja feita, que o Bolsonaro seja inocentado. Mas qual seria a alternativa? Vamos supor que isso aconteça. Aí... Eu estou te falando, aí é confusão. Que não se pense, portanto, que o Tarcísio fez ontem na Avenida Paulista é algo ocasional ou é temporário. Não. Há todo um plano que está em curso, sendo desenvolvido. O governo federal vê dessa forma, o próprio STF está vendo dessa forma e a Polícia Federal, as autoridades em geral, a classe política, tanto que o ministro Fernando Haddad disse na semana passada que as falas do Tarcísio geram preocupação com a democracia. O Tarcísio ontem fez esse discurso com frases como as que você viu e outras, por exemplo, né? Ele disse, como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? Eles têm uma única delação de um único colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Ele tirou da cabeça dele, ele inventou. Basicamente, como quando deram o golpe de 1964, inventaram tudo o que eles queriam. Inventaram, simplesmente criaram. Né? E é o que ele está fazendo. É por isso que a gente está aqui para defender a anistia. É por isso que a gente está aqui para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país.
É mentira, as pesquisas todas mostram que a maioria quer o Bolsonaro preso. Então ele mente claramente. É coisa de ditador. Veja bem, minha amiga, meu amigo, sabe por que são dados os golpes de Estado? Quando o ditador, o candidato a ditador, não tem apoio suficiente da população para vencer uma eleição. Então, o que o Tarcísio de Freitas quer fazer é provocar um golpe. E, na verdade, o que ele está cozinhando é um golpe, se ele for eleito, e um golpe militar igualzinho, se ele não for eleito. Ele é o novo líder de uma nova, na verdade, da mesma trama golpista, porque esse é um crime continuado. Mais frases do Tarcísio. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Está emulando a fala de André Mendonça para atacar o ministro Alexandre de Moraes, e isso também tem um simbolismo, não é? O André Mendonça é outro que na verdade ele já está sob escrutínio da Polícia Federal, tá? Porque todo mundo sabe o que é que está acontecendo. Quem não sabe, é bom que se saiba. Eu digo para você, minha amiga, meu amigo, em 2022, durante a eleição, eu participava de um grupo de WhatsApp com alguns jornalistas e eles me apelidaram de Cassandra. Cassandra é uma figura mitológica na qual que previa desgraças, previa problemas muito sérios vindo, e essas pessoas que falaram que eu era Cassandra achavam que quando eu dizia que estava sendo cozinhada uma tentativa de golpe, diziam para mim, não há mais clima para isso, não é? Hoje tem um monte de gente aí dizendo, não, eu sabia que ia ter golpe, não sabia nada. O golpe pegou todo mundo de surpresa, porque a esquerda dizia que não ia ter golpe nenhum, que não tinha clima para isso, e a direita negava, obviamente. Então, aí, minha amiga, meu amigo, o Gilmar Mendes, em seguida, ele rebate o Tarcísio após o ataque a Moraes. E ele diz, o que o Brasil não aguenta mais são tentativas de golpe, porque marcaram a nossa história. Vale a pena até dar uma lida rapidamente aqui no que disse o Gilmar Mendes, porque é perfeito, é um dos textos mais objetivos e claros que eu vi na minha vida. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura de toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo processos e preservando as garantias fundamentais. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente de nosso país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação dos poderes, acampamentos diante dos quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo da sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Bom, vamos em frente. O Flávio Bolsonaro, você se lembra muito bem, que ele elegeu aquele que o Bolsonaro apoiar como aquele que vai dar um golpe no Brasil. Simplesmente isso. Você acabou de ouvir a fala do Flávio Bolsonaro. Ele diz que candidato que Bolsonaro vai apoiar vai ter que garantir que o STF não derrube o indulto, mesmo à força. Ou seja, é um golpe anunciado, né? E aqui, o ataque de Tarcísio a Moraes deixou os ministros do STF indignados. É visto como fora do tom institucional e pode dinamitar pontes importantes. Na avaliação de integrantes da corte, o governador de São Paulo caiu na tentação de pagar uma fatura com o ex-presidente Bolsonaro. Integrantes do Supremo acham que a mudança de figurino político de Tarcísio era parte de um jogo de cena. O governador de São Paulo passou a atuar em Brasília para iniciar Bolsonaro com a perspectiva de se tornar sucessor dele em 2026.
No entanto, durante o discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, Tarcísio fez uma espécie de dublagem do Malafaia ao dizer que ninguém aguenta mais a tirania do STF. Essa fala deixou membros da corte indignados. O ministro do STF diz ter sido surpreendido com a postura de Tarcísio porque ele é governador de São Paulo, assim mesmo, com letras maiúsculas, e não estava até então na prateleira de bolsonaristas radicais como o Nicolas Ferreira ou Malafaia. Outro integrante da corte destacou que, ao fugir do tom institucional, o chefe do Estado paulista caiu na tentação de pagar uma fatura para conseguir o apoio do ex-presidente para ser ungido como principal candidato da direita nas eleições de 2026. Um terceiro magistrado relembra ainda que Tarcísio sempre fez questão de cultivar boa relação com os membros da corte, buscando contatos frequentes, mas que, depois do ataque a Moraes, pode ter dinamitado pontos importantes. Pode não, ele dinamitou. Nos últimos anos, Tarcísio atuava para arrefecer a temperatura da crise. Muito bem. Então você vê aqui, aquele vídeo que você viu no início da matéria, desta edição, é um vídeo de um site, de um canal do YouTube chamado Vida Militar, né? Vida no Quartel. Tarcísio visita quartel do Exército em Brasília e se reúne com 16 generais. O que aconteceu depois deixou o Planalto em alerta. E é da conhecidíssima revista Sociedade Militar, que é levada a sério por todos os militares, sobretudo pelos generais, né? O movimento de Tarcísio, junto a militares Bolsonaro, alimenta especulações sobre a disputa presidencial de 2026. A recente visita diz aí, então, essa revista militar. A recente visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a um quartel do Exército em Brasília, seguida de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, gerou forte repercussão nos bastidores do governo federal. Segundo o canal Vida no Quartel, o gesto foi interpretado como uma clara demonstração de força e articulação política em peso simbólico considerável para o cenário de 2026. De acordo com o canal, Tarcísio esteve presente em uma cerimônia de promoção de 16 generais de sua turma de formação na Academia Militar das Agulhas Negras, em um quartel do Exército. O governador manteve laços de amizade e confiança com esses oficiais, com quem compartilhou os anos de formação militar. O canal Vida no Quartel destacou que o encontro ocorreu de forma discreta, sem cobertura da imprensa tradicional, o que acentuou seu impacto político. Logo após a passagem pelo quartel, Tarcísio dirigiu-se à residência de Bolsonaro e a visita foi autorizada por Moraes. Conforme explica o canal, essa sequência de encontros foi vista nos bastidores do Palácio do Planalto como uma movimentação estratégica capaz de unir os fios entre o meio militar e os setores conservadores do país. Ainda, segundo o canal Vida no Quartel, o atual governo federal recebeu a movimentação com preocupação. Aliados do presidente interpretaram o gesto como temerário e conspiratório, apesar de não haver indícios de ilegalidade. Não há na visão dessa revista, né? Os indícios de ilegalidade estão no próprio caráter conspiratório e na própria demonstração de força que a própria revista admite. É uma demonstração de força. E os militares não têm possibilidade legal de atuar dessa forma política. Aí está a ilegalidade que a revista militar não vê. Como você vê, a mente dos militares é algo que é muito preocupante, porque dificilmente você tem um militar que tenha uma visão sobre o Estado Democrático de Direito correta. O tal canal militar argumenta que o simples fato de um político com pretensões nacionais possuir trânsito livre entre generais da ativa é suficiente para acender o sinal de alerta. É suficiente porque o bolsonarismo, sobretudo Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, estão fazendo ameaças de golpe claras. Não é dissimulado, são ameaças claras de golpe. O que você ouviu o Flávio Bolsonaro fazendo foi uma ameaça de dar um golpe militar no país. Cotado para encarar Lula, a presença de Tarcísio em Brasília incomodou o governo por tudo isso que você viu. Longe do centrão e das rodas de empresários, o Tarcísio é mais radical do que antes na Paulista. Ele quer dizer, o verdadeiro Tarcísio é muito diferente desse Tarcísio
que tentaram inventar para as redes sociais e para o cenário público. E aí tem muito jornalista de grupos como o Grupo Folha, que é dono do UOL também, de uma parte do UOL, estão caindo na real, não é? Que não existe bolsonarismo moderado. A própria Folha de São Paulo inventou o bolsonarismo moderado e agora descobre que não existe. E um dos ícones aí do Grupo Folha, o Josias de Souza, diz o seguinte: Tarcísio faz striptease e pelado fica tão radical quanto o Bolsonaro. Descobriu? Ele tinha dúvida disso, será? Bom, empresa chefiada por generais do Exército tem assédio moral recorrente, aponta a investigação. O Ministério Público do Trabalho identificou demissão de funcionários que denunciaram abusos ao Comitê de Ética da Polpex. E são abusos via assédio moral e assédio sexual. Porque, veja, esses militares, eles não têm que gerir empresa, eles não têm que gerir nada, eles têm que ficar comportadinhos dentro da caserna, esperando serem acionados para eventual ameaça também militar ao país. Mais nada, eles servem como uma força de reserva e uma força dissuadora, não devem se intrometer em política, não devem se intrometer nos negócios, não devem se intrometer com nada. Bom, aí nós temos uma análise de que a subida de tom do Tarcísio foi calculada e deve aumentar. O governador participou da manifestação em São Paulo e criticou o Moraes, e ele vai mais para cima ainda. A evidente mudança no tom de Tarcísio foi calculada e vai aumentar, segundo o aliado do governador. Em ato organizado por apoiadores do Bolsonaro, Tarcísio defendeu a anistia ampla a todos e fez duras críticas ao Moraes. E diz aqui essa fonte: ele conversa com todos os ministros, inclusive Moraes, e todos sabemos disso. Só que com certeza ele já viu que até hoje não existiu nenhum gesto dos ministros do STF, por isso ele está radicalizando e vai radicalizar mais. Bom, veja, quem é Tarcísio de Freitas? Ele era oficial do Exército Brasileiro no Haiti quando massacres mataram mais de 30 mil. O governador de São Paulo já comparou o trabalho da PM com experiências em missão de paz marcada por assassinatos e estupros no Haiti. Não se esqueça, não vamos nos esquecer de que Tarcísio de Freitas pilota um verdadeiro genocídio junto à população pobre e negra aqui em São Paulo. Mata indiscriminadamente. A polícia dele mata de forma determinada e aparentemente sob ordens do próprio governador, que dissimula essas ordens em público, mas as dá em privado. Militares do Brasil que fuzilaram pretos e pobres no Haiti vão seguir impunes? Essa reportagem de 2024 mostra que um sujeito chamado Tarcísio de Freitas participou daquele horror. Há quase 2 décadas, inadvertidamente, o governo Lula escolheu militares que futuramente seriam parte da equipe Bolsonaro para ir ao Haiti, entre os quais o capitão Tarcísio de Freitas. Na madrugada de 6 de julho de 2005, as tropas da Missão de Paz fizeram uma operação de pacificação na maior favela da capital haitiana, Porto Príncipe. Segundo testemunhas, cerca de 300 homens exageradamente armados invadiram o bairro e fuzilaram 63 pessoas. Qualquer semelhança com o que aconteceu na Baixada Santista, logo no começo do governo Tarcísio aqui em São Paulo, não é mera coincidência. Bom, o fato é que sai agora uma pesquisa Quest que mostra que as Forças Armadas estão perdendo aprovação cada vez mais e o STF hoje tem mais aprovação que desaprovação, enquanto os políticos de direita do Centrão têm menos aprovação do que desaprovação. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.